Vera é atriz e ela vai participar agora, sexta-feira, na Universidade Federal do Pará, do lançamento de 2 livros inéditos do escritor português José Saramago. E a Vera veio aqui conversar com a gente sobre a obra do Saramago, né? A fundação, a entidade que ela participa, que ela integra em Lisboa, que é uma fundação, a Fundação Saramago, né, Vera? Fundação José Saramago. Vai falar desse trabalho também e vamos conversar então sobre esse autor maravilhoso, bater um papo, por isso que o Daniel está aqui com a gente hoje no debate, para me ajudar também nessa conversa com você. Ai, que ótimo. Vera, te agradeço por você estar aqui. Você já veio a Belém outras vezes, né? Vim outras 2 vezes, porque também estou dirigindo o Memorial do Convento, uma adaptação do Memorial do Convento do José Saramago, que será também apresentado em Belém, coincidentemente. Como peça de teatro, como espetáculo de teatro? Como espetáculo de teatro, exatamente. Você está fazendo esse trabalho com quem aqui em Belém? Com a UFPA também, com as pessoas da UFPA, e virá o elenco português que fez na Fundação José Saramago. Que maravilha. Então será uma combinação... Você tá fazendo lá com o FPA também, né? Também. Será uma combinação do elenco português com o elenco do Pará. Vamos fazer uma troca. Mas dessa vez você veio para o lançamento desses 2 livros. Eu vim para o lançamento dos 2 livros inéditos. Pode deixar aqui que aí o Mendes mostra para a gente. Com os 2 livros inéditos do Saramago, da Estátua à Pedra e Discurso de Estocolmo, e o Democracia e Universidade. Esse primeiro foi o discurso quando ele ganhou o prêmio Nobel, é isso, né? Também. Esse foi uma conferência que ele fez em Turim, né? E até depois eu posso ler alguns pequenos trechos, porque é muito interessante, porque você vê um Saramago pelo Saramago, porque muitas pessoas analisaram o Saramago e é muito interessante ouvi-lo falar da própria obra, que é o que você com vai a fazer profundidade. Nesse evento no FPA, né? Minha participação será essa, exatamente, ler alguns trechos da obra e juntamente com a orquestra de violoncelistas da Amazônia. Que é maravilhosa, por sinal. E vamos ter a Pilar também, que vai dar uma conferência sobre... o nome da conferência dela é Saramago por Saramago. A Pilar, que é a viúva do escritor, né? Pilar del Rio é a viúva do escritor, é uma jornalista e presidenta da Fundação José Saramago. Você integra essa fundação, você trabalha nessa fundação? Eu sou uma colaboradora e já fiz diversos trabalhos para a fundação. Levei até nosso Jorge Amado também para lá, fizemos os 100 anos do Jorge Amado, porque o Jorge Amado foi muito amigo também do José Saramago. Então eles têm pontos em comum, trocaram muitas cartas e tinha pontos, elementos muito favoráveis a fazer os 100 anos do Jorge Amado também na fundação. Mas agora, especificamente, o foco é contar para as pessoas do dia do lançamento, né, que será dia 30. Agora sexta-feira, Sexta-feira, às 18 horas. Na UFPA, tem o nome do centro, acho que você tem aí. É no Auditório Benedito Nunes. Obrigada. Isso, às 18 horas, dia 30 de agosto. Exato, e lá tem todo um ambiente que foi criado, esse ambiente todo que foi criado de uma cenografia correspondente a Lanzarote, que é onde ele viveu junto com a Pilar. Então, vamos ter um ambiente dentro da universidade criado de propósito para isso, para o lançamento. Lá no Centro de Eventos Benedito Nunes, né? Antes do Daniel fazer as perguntas que ele quer fazer para você, aí ele vai falar mais da obra do Saramago e tal, que é mais a área dele. Eu queria só entender qual é a tua relação com o autor. Quer dizer, como é que você passou a ser a colaboradora da Fundação José Saramago e tomar essa obra, assim, com tanta... Acho que é muito grande tomar essa obra, é enorme. Bom, eu sou uma apaixonada, como muitas pessoas o são. Nesse ponto, considero que somos
estamos dentro de um mesmo propósito, vamos dizer, estamos juntos dentro de uma mesma ideia. Foi mais pela paixão. Eu fui ter com a Pilar e conhecer a Pilar Del Rio, novamente a presidenta da Fundação José Saramago, para fazer o evento Jorge Amado e José, para fazer o encontro do José Saramago e o Jorge Amado. Aí daí a coisa... E daí ficamos amigas e como eu era mesmo uma apaixonada pela obra, aí fiquei fazendo alguns projetos junto à Fundação e me tornei uma colaboradora, vamos dizer. E hoje você mora entre São Paulo e Lisboa. Eu sou vizinha da Fundação, né? A Fundação está na mesma rua que eu moro. Lá em Lisboa. Lá em Lisboa, bem perto. Aí você fica um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Lisboa. É assim que fica a tua vida. Sim, porque... E agora um pouquinho em Belém. E agora um pouquinho em Belém, porque tem esse projeto de propósito para Belém, tem esse que é o lançamento e depois tem o memorial do convento que eu vou dirigir e fiz adaptação, então tem esses dois trabalhos aqui. Mas o artista hoje em dia é um pouco assim, né? Nômade, e a gente atravessa o oceano todo momento, e eu moro mesmo entre Lisboa e São Paulo, porque meu projeto no momento é levar o livro em cena. O projeto é sempre levar o livro em cena. Ouvir o livro, né? Ouvir o livro e assim quase que ser, não propriamente literal, mas levar o livro com todas as palavras que tem no livro sem modificar absolutamente nenhuma. Inclusive nos pronomes, inclusive na pessoa. Então é levar na íntegra o autor para a cena, respeitando absolutamente tudo. Então esse também meu encontro com o Saramago também é assim. Por isso que nem tenho a ousadia muito de conceitualmente ser uma entendida em Saramago, mas no coração sim, porque vou lá, sinto as palavras dele e procuro ser as palavras dele, acontecer com as palavras dele, não propriamente ser uma intelectual, nem ser uma enorme entendedora, embora uma grande apaixonada. Não, mas eu acho também, como a Renata colocou, Vera, boa tarde, eu acho que o objetivo aqui desse bate-papo é isso, é a gente pensar quem foi esse grande escritor, quem foi esse grande homem, né? E aí, nessa pergunta que eu vou te fazer, Vera, eu queria chegar na tua escolha dos excertos que você vai ler, na escolha dos trechos que você vai ler, porque eu costumo pensar o Saramago, tem uma imagem dele que eu gosto muito, Renata, que ele foi vários Saramagos durante a vida, né? Desde o Saramago que ele remete à memória da infância vivendo com os avós, né? Ao Saramago que foi serralheiro durante um bom tempo na vida, que para mim continuou sendo serralheiro a vida inteira, né? Aquele cara que entorta a palavra no fogo, que se ilumina com ela, mas que ao mesmo tempo se escurece com ela, se suja dela. É uma imagem minha que eu tenho dele. Desde lá do Evangelho segundo Jesus Cristo até aqui o Caim, né? O Saramago ele recebeu muita crítica, né? Muita crítica, e o que muito me fascina nele, eu queria saber qual foi o seu caminho para chegar na escolha dos trechos, é exatamente essa perspectiva, um texto onde ele, na realidade, a crítica maior que se faz é pela dessacralização do texto, o Saramago faz isso, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, Renata, eu compreendo que, ao mesmo tempo que ele dessacraliza o texto, porque o texto, na realidade, é como um símbolo linguístico, como arte, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele humaniza muito o texto. Ele é um grande humanista. Humaniza muito. Então, o Saramago é um livro que você lê, assim, como Docídio, como Guimarães Rosa, como Machado. É um livro que você lê, que você entra nesse livro e não sai o mesmo ao final. Porque é um livro que ele te instiga, é um livro que ele, de alguma forma, ele te entristece, de alguma forma ele te liberta também. Como é que foi essa escolha para você, dentro do universo saramaguiano fascinante, escolher os excertos que você vai trabalhar? Bom, esse livro da estátua à pedra é o Saramago falando da obra dele, né? Então, você pensar, eu acho que, quer dizer, eu fiz um roteiro pessoal, é unilateral, de certa forma, mas o que falou mais no meu coração e o que eu sentia que tinha uma dada sequência, eu fui por essa dada sequência e pensei isso que você falou, justamente. O fato dele, do avô Jerônimo, dele ser um personagem que veio, ele veio de uma família pobre, muito, né? Uma pobre
e pensei isso. Aliás, tem um texto que é engraçado, porque para o ator é mais difícil você falar com as suas palavras a respeito desse grande personagem, que para mim é um grande personagem, José Saramago, do que você usar as palavras dele e dentro do seu referencial, dentro da sua alma, você traduzir aquilo em sentimentos, em emoções. Esse é um tipo de trabalho que você já fez antes, quer dizer, o que você vai fazer aqui na sexta-feira no lançamento, você já fez antes, não? É tudo inédito. Livros inéditos, apresentação inédita, tudo inédito. Fiz outras coisas. Dele, não. Fiz o Memorial do Convento, fizemos lá em Lisboa. Você dirigindo? Eu dirigi e eu também fui uma narradora e dirigi o espetáculo. Mas esse tipo de leitura não, a primeira vez. Esse aqui vai ser... Esse livro é inédito, a leitura é inédita, tudo inédito para Belém. Para Belém, dia 30, sexta-feira. Daniel estará lá. Se Deus quiser, dando um jeito de estar lá. Deixa eu ver o que a Júcia tem pra gente do telespectador. A gente tem uma pergunta do José Santos. Ele diz que em algumas obras o José Saramago se identifica como um ateísta sedutor. E ele pergunta se isso não seria um convite. Um convite a ser ateu? Não sei, aí eu... Um convite a pensar quem nós somos. Talvez mais isso, convite que remeta ao seu próprio ser, em primeiro lugar, ao seu próprio ser, ao seu âmago, à sua índole, a sua maneira de estar no mundo. E ele, acho que foi até, se a religiosidade for encarada como um aspecto da evolução humana, de você olhar para o outro, de amar o próximo, de pensar no bem do próximo. Ele fez isso a vida toda. Ele viveu se dedicando ao ser humano, se dedicando às pessoas. Então, essa imagem um pouco que só de visualizá-lo como cético, eu que lido com sentimento, com emoção, não consigo perceber isso. Não consigo, e acho que até nas obras que ele tem, que ele fala de religião, Evangelho segundo Jesus Cristo, é lindo, né? Jesus é incrível, José, você sente a parte humana, não é? Falamos até sobre isso, não é? Conversamos sobre isso e é muito humano. É um texto, na realidade, que é uma relação do homem com Deus. Né? Essa colocação dele no convite ao ateísmo sedutor, eu prefiro pensar que seja um convite à nossa condição de humanidade, né? A condição de humanidade. A nossa própria dialética, nossos desencontros marcados pela vida, né? As nossas íntimas traições, né? O Saramago trabalha muito sobre isso e ao final da vida ele vai fazer uma crítica do próprio trabalho dele literário, que vai aparecer aí no Democracia, exatamente, que ele vai fazer uma crítica do próprio trabalho. Exatamente. Tem uma imagem dele muito bonita também, que é quando houve o filme, o ensaio sobre a cegueira, né? Que ele assistiu ele e o Luiz Fernando Meirelles no cinema vazio. Um do lado do outro. Um do lado do outro. E é uma imagem inesquecível, né? Porque o ensaio sobre a cegueira é um livro que choca e é um filme que a gente sai de lá tenso do filme, né? Nossa. Que mostra do que a humanidade é capaz de fazer, né? Do que nós somos capazes de fazer. Aqui diz assim, ensaio sobre a cegueira é a história de uma cegueira fulminante que ataca os habitantes de uma cidade. Poderia tratar-se de uma epidemia, de uma praga. E isso não está explicado no livro. Nem importa, a única coisa que se diz é que a gente perde a visão. Mas o autor crê que já estamos cegos com os olhos que temos, que não é necessário que nenhuma epidemia de cegueira venha assolar a humanidade. Talvez os nossos olhos vejam, mas a nossa razão esteja cega. O livro já não se empenha na descrição da estátua, que ele fala o tempo todo, né? É uma tentativa de entrar no interior da pedra, no mais profundo de nós mesmos. É uma tentativa de nos perguntarmos o que e quem somos. Isso é Saramago.
Eu acho que um pouco responde. Responde a colocação. Achei quando perguntou que talvez pudesse responder. Vera, eu vou ter que chamar o intervalo daqui a um minutinho e aí já fica aqui, pela essa demonstração que você deu aqui pra gente, já fica o convite para o telespectador e para todos nós para irmos lá Tá certo. sexta-feira na né, Universidade isso Federal eu tô do vendo que você Pará, deu um jeito também de ir. no Centro de Eventos Benedito Nunes, no campus da UFPA. Para o lançamento desses 2 livros inéditos do Saramago, e está lá a Pilar estará Del lá, Rio. você também, a Pilar Sim. Del Rio. Então será um encontro com certeza enriquecedor. Só me pediram para dizer Pode também dizer. que é com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA e da Academia Amazônica da UFPA, claro que será lá, da Clínica Lobo, da SOL e da Sácaro. Tá, é porque você chama UFPA, o que a gente chama UFPA. O FPA, a Universidade Federal do Pará. Claro, E tem desculpa. apoio da Academia Pronto, Amazônia. Desculpa. Não tem problema nenhum. É só pra... Saramaguistas, né? É que a gente chama UFPA. Então, só para dizer que é o UFPA, a Academia Amazônia, que é um projeto da UFPA também. Olha, você foi a Só primeira a me informática. corrigir, ainda bem. Não Chegou aqui corrigiu, uma só pessoa- para Isso aí, né, explicar. Renata? Não é correção, é só para explicar. Porque senão o telespectador fica confuso um pouquinho. Então, na verdade, é na UFPA que a gente chama aqui UFPA. E aí tem a Sol Informática apoiando, tem também a Clínica Lobo, a Academia Amazônia, que é esse projeto da UFPA, e aí esse evento maravilhoso. Só para a gente encerrar bem rapidinho, você teve um contato com o José Saramago, você conheceu o Saramago. Só assim, a impressão que ele te causou nesse pouco contato que você teve com ele. Eu sou fã, né? Então, fascínio, uma pessoa também muito elegante, muito bonita, de muito bom porte. Ele parecia. Uma pessoa magra, alta e sempre muito solícito, muito elegante. No trato, né? Elegante, que quando eu digo elegância, eu estou a dizer elegância do interior, elegância com todos que estão à volta, um propósito de que somos todos iguais. Acho que isso ficava inerente a ele, na relação que ele tinha com todos que estavam à volta. E hoje, todos que trabalham na Fundação, as pessoas têm coleção de histórias assim com muito prazer dessa elegância que eu estou chamando de elegância. Entendemos. De um convívio muito amigável, muito de doação. Bacana. Vera, teu olho brilha, que é uma coisa impressionante. Fascinante, eu estava querendo falar nisso. A paixão é Acende tamanha que uma você... lamparina aqui no olho dela. O olho brilha muito. Muito bom ter você aqui, viu? A gente vai para o intervalo, gente, rapidinho. Essa foi a Vera Barbosa, conversou conosco, que é atriz.